final do século XIX, em um dos pontos mais isolados do Atlântico Norte, existia um farol construído para enfrentar tempestades violentas e salvar vidas. Ele ficava nas Ilhas Flannan, um arquipélago rochoso, remoto e constantemente castigado pelo mar. Em dezembro de 1900, 3 homens eram responsáveis por manter aquele farol funcionando: James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. A rotina era dura, mas previsível. O farol deveria estar aceso todas as noites, sem exceção. Porém, no dia 15 de dezembro, algo estranho aconteceu. Navios que passavam pela região notaram que a luz simplesmente não estava lá. O farol estava apagado. Por causa do mau tempo, a equipe de inspeção só conseguiu chegar dias depois. Quando o barco finalmente se aproximou da ilha, nenhum sinal de recepção foi visto. Nenhuma bandeira, nenhum movimento, nenhum som. Ao entrar no farol, o cenário parecia normal. E ao mesmo tempo profundamente errado. As camas estavam desarrumadas, como se alguém tivesse saído às pressas. Um relógio havia parado. Um casaco impermeável ainda estava pendurado, indicando que alguém saiu sem se proteger do frio extremo. E o mais perturbador, não havia ninguém. 3 homens haviam desaparecido em um dos lugares mais isolados do planeta. À medida que a inspeção avançava, mais detalhes estranhos surgiam. Na cozinha, havia comida preparada, mas não consumida. Pratos estavam no lugar. Não havia sinais de luta, nem de violência. Nada parecia indicar um conflito entre os homens. Os registros oficiais do farol trouxeram outro elemento inquietante. Nos dias anteriores ao desaparecimento, anotações falavam de tempestades intensas e de um clima incomum, mesmo para aquela região. Uma das anotações mencionava medo. Outra falava de algo fora do normal. No entanto, nenhuma tempestade de grande escala foi oficialmente registrada no dia do desaparecimento. Isso levantou ainda mais dúvidas. Se não houve uma grande tempestade, o que poderia ter forçado os 3 homens a sair do farol ao mesmo tempo? Do lado de fora, marcas de danos estruturais foram encontradas em áreas muito baixas da ilha, como se ondas gigantes tivessem atingido o local. Caixas de suprimentos haviam sido arrancadas de onde estavam. Tudo indicava que algo extremamente violento havia ocorrido. Mas ainda assim, não explicava por que os 3 desapareceram juntos. E sem deixar rastros. A investigação oficial concluiu que os homens provavelmente foram levados por uma onda gigantesca enquanto realizavam algum trabalho externo. Essa versão foi aceita como a explicação mais lógica. Mas muitos detalhes não se encaixavam. Protocolos de segurança exigiam que pelo menos um homem permanecesse dentro do farol. Além disso, porque alguém sairia sem o casaco em meio ao frio extremo. Outras hipóteses surgiram ao longo dos anos. Alguns sugeriram um acidente em cadeia. Outros falaram em um desentendimento que terminou de forma trágica. Há ainda relatos antigos de crenças locais, que diziam que aquelas ilhas eram amaldiçoadas e evitadas por pescadores. Nada disso, porém, pôde ser comprovado. Nenhum corpo jamais foi encontrado. Nenhum objeto pessoal apareceu no mar. O oceano simplesmente engoliu qualquer vestígio. O caso foi encerrado oficialmente, mas nunca explicado de forma definitiva. Mais de um século se passou, e o desaparecimento dos 3 guardiões do farol das Ilhas Flannan continua sendo um dos maiores mistérios marítimos da história. O farol permaneceu em funcionamento por décadas, mas sua fama nunca deixou de causar desconforto. Trabalhadores que passaram por ali relataram sensações estranhas, medo constante e uma atmosfera pesada. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela ilha em dezembro de 1900. Se foi a força brutal da natureza, um erro humano ou algo que jamais foi registrado nos relatórios oficiais. 3 homens entraram em um farol isolado. Nenhum deles saiu. E o mar, como sempre, guardou o segredo.